Salve progressistas, eu sou o Clayson. Olha, acredito que você já tenha ouvido essa frase famosa. O tempo é o senhor da razão e da verdade. E a gente vai adquirindo, eu já estou nos meus 30 anos, meus 25. A gente que com o tempo a gente vai entendendo que essa frase é espetacular, porque ela é realmente um reflexo da realidade. O tempo vai passando e a gente vai percebendo que a verdade e a razão elas são perenes. A gente está vendo o Bolsonaro aí colocar sigilo de 100 anos para tudo, né? É impressionante, qualquer coisa, sigilo de 100 anos. Visita dos filhos do Bolsonaro ao palácio, 100 anos de sigilo. Cartão de vacina, 100 anos de sigilo. Processo que envolve lá o ex-ministro da Saúde, Pazuello, 100 anos de sigilo. E a gente sabe que, bom, a qualquer momento aí o próximo presidente, ou enfim, antes desses 100 anos, talvez esses sigilos sejam quebrados, a verdade venha à tona. Mas a verdade sobre o cercadinho, o pessoal, alguns chamam de chiqueirinho, outros de curralzinho, mas é aquele cercado que o Bolsonaro faz para os seus apoiadores. A verdade surgiu agora de uma forma até inusitada, porque muitas pessoas, inclusive eu tenho que confessar isso para você, eu não imaginava que poderia ter armações e mais armações ali. Eu imaginava, sinceramente, a gente é muito ingênuo, eu me sinto ingênuo demais em pensar que não poderia ter armação, que aquilo tudo era, sei lá, cara, não, é espontâneo. Eu achava que era grupo de apoiadores de Bolsonaro que iam lá para puxar o saco dele e ele imitar. Eu achava isso, mas não. Há armações ali. Há realmente uma forma de colocar frases para que o Bolsonaro responda, para que isso vire mitagens e para que viralize isso na internet. É mais uma forma de nos assustar, nos surpreender. Essa reportagem na Folha, ela traz a pessoa que foi lá na armação, traz mensagens que trocou de WhatsApp, traz o depósito, porque ganhou para isso, né? Ganhou para fazer a pergunta para o Bolsonaro imitar, traz a mitagem, o vídeo. Então, assim, não tem como dizer que aquilo é mentira, porque as provas estão todas aí concretas. E eu vou trazer para você em detalhes aqui. Só lembrando o like, né? O like. Eu tenho que lembrar esse like porque você sabe que é importante para o nosso trabalho. A sua inscrição também. O nosso vídeo de ontem, para variar, mais um vídeo desmonetizado. Então é um trabalho que a gente faz aqui, separa vídeos, separa uma série de trechos para você e já sabe, né? Então é só a sua ajuda mesmo com o like, com inscrição, o pessoal que nos ajuda com o Pix, só desse jeito mesmo, porque se depender exclusivamente aqui do YouTube, você já sabe, então é muito importante. Eu vou trazer aqui para você, nós vamos ler juntos a reportagem da Folha de São Paulo. O título é: Fui pago para ser apoiador fake e fazer pergunta ensaiada para Bolsonaro. Esse é o título. Subtítulo: Foco do Brasil é citado em armação no cercadinho do Alvorada. Quando o presidente atacou o TV Globo, Planalto não comenta. E aqui na reportagem mostra que no dia 13 de abril de 2020, início da pandemia, já matou mais de 685 mil pessoas no país, o presidente Jair Bolsonaro disse uma frase na saída do Palácio do Alvorada que tinha como alvo a TV Globo e o seu então ministro, o Luiz Henrique Mandetta, que teria sido demitido 3 dias depois. Questionados sobre se teria assistido na véspera a entrevista de Mandetta no programa Fantástico, Bolsonaro respondeu de pronto: eu não assisto a Globo. A cena, gravada por várias pessoas e imediatamente veiculada nas redes, onde viralizou, foi previamente combinada entre o governo federal e o site bolsonarista Foco do Brasil, afirma o publicitário Beto Viana. Tá aqui o publicitário, né, que foi apoiador fake. Ele afirma ter sido apoiador fake de Bolsonaro no cercadinho do Palácio do Alvorada, amando do site Foco do Brasil. Aqui está a conversa que ele teve com o Anderson Foco do Brasil pelo WhatsApp. Boa noite, tira por favor uma foto do seu RG ou CNH e manda aqui
preciso enviar para o segurança, portaria do Alvorada, presidência, etc, para saberem que será você. E aí ele tira aqui a foto e tal. E aí, Apóstolos, pergunta para o presidente o que ele achou da entrevista do Mandetta na Globo. Presidente, o que o senhor achou da entrevista do Mandetta lá no Fantástico? Precisa ser a primeira pergunta. Tá aqui, né, perguntando e tal. E aí explica para ele, né, quem ele conhece, ele fala aqui algumas questões. Melhor ser bem discreto, ok? Não falar com o fulano lá dentro para os jornalistas perceberem para você poder agir como apoiador. Cuidado para não trocar de lente. Tudo armadinho, tudo certo aqui, ó. Eu vou deixar a reportagem completa para você acompanhar, mas aqui tá a conversa do WhatsApp, tudo combinado e tudo mais. Então, o que aconteceu na prática? Eles combinaram desse publicitário ir até o cercadinho, fazer uma pergunta para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro precisava dar uma resposta sobre uma entrevista que o Mandetta deu para o Fantástico, que teve uma repercussão muito grande. Essa entrevista realmente teve muitos comentários, porque o Mandetta estava numa situação de explicar a urgência dos problemas relacionados à pandemia, e o Bolsonaro já estava naquela rota de colisão. O Bolsonaro começando a defender todas aquelas baboseiras anticientíficas dele, e o Mandetta querendo seguir o protocolo científico, querendo colocar as questões como tinham que ser colocadas dentro de uma pandemia. O Bolsonaro nessa rota de colisão, tentando dar uma resposta, mas a verdade é que ele tentava também diminuir a entrevista dada pelo Mandetta à Globo, ao Fantástico, e com isso atrair a atenção dos seus apoiadores para que tivessem o mesmo comportamento. Essa que é a ideia. Aqui na reportagem, eu vou trazer agora para você o trecho do vídeo. O apoiador já tá aqui, ó. Aí vai ter uma bolsominion puxando o saco dele e outro bolsominion falando sobre vírus chinês. Meu presidente, eu vim do Rio de Janeiro só pra te ver. Tudo bem? Tudo bom, presidente? Bom dia. Um monte de coisa boa aí acontecendo. O pessoal preocupado com esse vírus chinês aí, né? Mas ninguém falou da dona da Avon lá, né? 256 presidente, o que você milhões. achou da entrevista do Mandetta no Fantástico? Eu não assisto a Globo. Eu não vou perder tempo de uma vez assistindo a TV Globo agora. Aquela emissora conhecida, né? Você viu que primeiro nós tivemos lá uma bolsominion, viu do Rio de Janeiro só pra te ver e não sei o quê. Já tinha um outro lá que já tava paramentado, olha o vírus chinês, os vírus chineses. Então, a gente já viu ali no início uma predisposição do bolsominion e desse bolsonarista aloprado. A gente tem que separar, sabe? Tem quem vota no Bolsonaro que não é tão aloprado, tão amalucado, tão desmiolado. Mas a gente tem os desmiolados, né? Esse pessoal aloprado. E aí o sujeito já começa a falar essas asneiras sobre vírus chinês. Então já estava acontecendo ali uma tentativa de diminuir as questões da pandemia. Nós não estamos com 685 mil mortos à toa, gente. Isso foi uma ação planejada entre Bolsonaro e bolsominions aloprados. Esse pessoal sem noção. É importante a gente colocar isso. E ali a gente viu esse falso, né, esse apoiador fake, fazendo a pergunta para ele sobre a entrevista no Fantástico, e ele então imitando. Hoje, agora, essa situação que foi colocada na Folha de São Paulo sobre falsos apoiadores, sobre armação no cercadinho, isso coloca realmente uma aura de muita dúvida sobre o que de fato acontece nesse cercadinho. É importante a gente colocar isso, porque o cercadinho sempre foi a forma de comunicação do Bolsonaro com o Brasil. Ele não fazia, nunca fez e provavelmente nem fará sessões com a imprensa, né? Porque era o mínimo, né? Ele tem uma obrigação de conversar com a população e a imprensa está aí justamente para fazer as perguntas que são aquelas perguntas mais cabeludas, né? As perguntas que são mais objetivas, colocando realmente ele para explicar sobre os problemas do país. Então ele precisava fazer coletivas de imprensa, que é uma coisa muito comum entre todos os presidentes de países democráticos e era comum também aqui no Brasil. Só que ele simplesmente
ele não faz mais coletivas de imprensa desde a sua primeira semana, lá dos primeiros dias. Ele hostilizava a imprensa, num dado momento ele separou a imprensa dos seus apoiadores, colocou a imprensa embaixo de sol quente lá, os apoiadores tinham uma parte coberta para não tomar sol e tudo mais. E aí, depois de um certo tempo, ele falava à distância para a imprensa, conversava com o pessoal lá no Chiqueirinho e à distância ele falava com a imprensa, colocando fotos de publicações em jornal e tudo mais, até que o pessoal da imprensa falou, olha, não faz sentido a gente ficar aqui, porque a gente é hostilizado pelos aloprados e o Bolsonaro não dá entrevista pra gente, só fala com os aloprados, então vale mais a pena a gente ter acesso a essas informações que são divulgadas por esse blog. Na verdade, é um site bolsonarista que o tempo todo está levando informações sobre o Bolsonaro. Agora a gente sabe que esse blog, Foco do Brasil, que antes era a Folha, nós temos aqui na reportagem mais detalhes sobre como funcionaram os pagamentos. Olha aqui, ó. Naquele mesmo dia, às 10 horas, o fotógrafo recebeu um TED de R$ 1.100, transferido da conta da Folha do Brasil Negócios Digitais, antigo nome do Foco no Brasil, né? Foco do Brasil. Segundo ele, a informação foi a de que era um adiantamento de um salário mensal de 2.000. E aí depois ele foi dispensado, né? Lá, cerca de um mês depois foi dispensado. Também tem aqui o áudio, eu vou trazer só um trecho aqui para você acompanhar. Foi e perguntou para mim se eu tava a posto lá, eu falei que tava, ele falou, ó, você tem coragem de fazer... Aí ele falou assim, você tem coragem de fazer uma entrevista com o presidente? Eu falei, tenho. Fazer uma pergunta, não uma entrevista, fazer uma pergunta para o presidente? Eu falei, tenho. Aí ele pegou e falou assim, não, então você vai fazer o seguinte, eu vou te mandar a pergunta aí no seu WhatsApp, você faz essa pergunta para ele. Se qualquer outro apoiador for falar com o presidente, você corta que o presidente está esperando essa pergunta sua. Tá. Aí eu, não, então beleza. Aí ele me mandou, o texto do jeitinho que era para eu falar. Presidente, como que foi a entrevista, o que o senhor achou da entrevista do senhor, da entrevista do Mandetta no Fantástico? Essa foi a minha pergunta. E aí, quando o presidente vem aqui e eu faço a pergunta, a resposta dele é tipo, eu não assisto a Globo. E aí todo mundo, mito, não sei o quê. E aí eu fiquei até meio sem graça, que eu imaginei que ele ia falar alguma coisa, falar da entrevista e tal, porque, né, no meu ponto ia ser uma pergunta pra de imprensa, né? Não, mas era uma pergunta para ele poder imitar. Até mesmo o publicitário que fez a pergunta achou meio estranho, né? Uma pergunta pagando para fazer uma pergunta só para ele imitar. A Folha de São Paulo também coloca o momento em que o Foco do Brasil foi investigado pela Polícia Federal. Endereços do Foco do Brasil foram alvos de busca e apreensão da Polícia Federal cerca de 2 meses e meio depois, em julho de 2020, no âmbito da investigação dos atos antidemocráticos organizados por bolsonaristas. E aqui ele fala, em depoimento à Polícia Federal, o Anderson Rossi, que está lá, né, apontado aqui na conversa com o publicitário, afirmou que era fundador e único dono do Foco do Brasil e que seu canal tinha um ganho entre 50 mil a 140 mil reais por mês. Ele afirmou que chegou a receber vídeos de divulgação de atividades de Bolsonaro enviados pelo então assessor especial da presidência, Tércio Anol Tormas. Tércio confirmou a informação à Polícia Federal, dizendo que enviava esses vídeos a Anderson, assim como a diversos jornalistas. Então tem aqui todos os detalhes. Eu vou deixar a reportagem completa para você acompanhar na descrição do vídeo. E não dá nem mais para confiar no cercadinho do Bolsonaro, nem no curralzinho. Até ali tem mentira e enganação. É impressionante a capacidade que o Bolsonaro tem em enganar as pessoas. É uma coisa assim absurda. Ele engana todo mundo. E nessa, eu tenho que confessar para você, nem mesmo eu imaginava que era armado, que as coisas ali, essas mitagens do Bolsonaro, tinha armação por trás, que eram feitas só para limitar, só para que a internet pudesse, de alguma forma, colocar esses bolsominions aloprados, pudessem colocar essas mitagens. É inacreditável. Eu quero saber de você. Você imaginava isso? Você era menos ingênuo do que eu? Porque, sinceramente, eu tô me sentindo um zero aqui. Pô, malandragem é tão grande que a gente, né, não imagina. Coloque seu comentário aqui. Eu quero saber se você imaginava isso. Não se esqueça de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal. Sua inscrição é muito importante mesmo. Ajude o nosso trabalho. A gente pede para que as pessoas nos ajudem, especialmente para quem chega no final dos vídeos,
que nos ajude com o nosso Apoia-se, que nos ajude com o Pix. Claro, só se você puder, se você quiser, evidente, né? A gente não tem obrigação nenhuma de você ajudar, mas a gente mantém o nosso trabalho aqui por intermédio dessas pessoas que dão essa força para o nosso trabalho. É por intermédio dessas pessoas que nós estamos todos os dias aqui. Por isso eu agradeço a você que sempre nos ajuda, que sempre nos apoia, que dá essa força pra gente. Muito obrigado mesmo, de coração. Grande abraço, até a próxima.